Olá, pessoal! Vamos para a nossa terceira aula da disciplina de genética, Introdução à Genética. Bom, a aula de hoje tem como objetivo definir os conceitos básicos de genética, que incluem o que é DNA, o que são genes e cromossomos, definir o que é locus gênicos e genes alelos, entender as diferenças de genótipo e fenótipo, estudar o que são indivíduos homozigotos e heterozigotos e entender o que é dominância e recessividade. Nós esperamos que com essa aula vocês sejam capazes de entender melhor as futuras aulas dessa disciplina e, então, transmitir esses conhecimentos para os seus futuros alunos. Bem, nós já definimos o que é genética em aulas anteriores, mas vamos recapitular. Genética é a área da biologia que estuda hereditariedade e os mecanismos que estão envolvidos na transmissão de características. Bom, hereditariedade é um conceito que está implícito nas nossas vidas. Nós sabemos que um casal de cães vão dar uma ninhada de cães semelhantes a eles e não uma ninhada de gatos como está essa figura aqui. Então, nós já temos implícito na nossa cabeça o que é hereditariedade. É a transmissão de características dos pais para os filhos. Bem, então, hereditariedade é um conceito totalmente previsível e um conceito calculável. E nós vamos entender isso no decorrer do nosso curso. Bom, quem são essas características? Essas características são os caracteres. Os caracteres, eles podem ser caracteres específicos, que são aqueles que definem uma espécie, são aquelas características que permitem afirmar que seres humanos são todos da mesma espécie, que os cães são todos de uma mesma espécie e que os cães são cães e não são gatos. Bom, existem também os caracteres individuais, que são aqueles caracteres que permitem distinguir indivíduos entre si, mesmo que sejam de uma mesma espécie. Então, uma pessoa de olhos azuis, uma pessoa de olhos castanhos, uma pessoa que veio do continente africano tem a pele mais escura, uma pessoa que vem do continente europeu tem uma pele mais clara. Isso porque naquela região esses caracteres são transmitidos de geração para geração. No caso de países mais miscigenados como o Brasil, nós conseguimos encontrar características mais mistas e isso se deve ao cruzamento de diferentes raças, tornando essa diversidade de características dentro de uma população. Bom, existem também os caracteres adquiridos. Esses caracteres, existe a hipótese que mudanças na fisiologia adquiridas durante a vida de um organismo podem ser transmitidas aos seus descendentes, como, por exemplo, o aumento de músculos devido ao exercício repetido. Essa característica pode ser adquirida pelo descendente. Ok, mas onde se encontram essas informações que são transmitidas de geração em geração? Bom, essas informações, elas estão contidas no gene. O que é o gene? O gene, ele é uma sequência de DNA. O DNA, ele é formado por uma fita uma dupla fita que interagem com proteínas. Essas proteínas, então, elas compactam esse DNA para formar o cromossomo. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor os conceitos do que é gene. O gene é a unidade fundamental da hereditariedade.
é um segmento de DNA que codifica a síntese de proteínas que são características dos seres vivos. Então, aqui nós temos representado uma fita dupla de DNA que é composta por 4 letras, C, G, A e T. C, G, A e T são letras representativas de nucleotídeos, que é a unidade menor do DNA. Então, C, G, A e T significa citosina, guanina, adenina e timina. A ordem dessas letras no DNA, ou seja, a sequência de nucleotídeos no DNA, informa a característica, uma certa característica do indivíduo. Por exemplo, se o indivíduo ele terá cabelo liso ou cabelo enrolado, se ele terá um olho azul ou um olho castanho. E segmentos desse DNA formam os genes. E esses genes, eles codificam para as características que serão manifestadas no indivíduo. Os genes, eles estão dentro do cromossomo. E o que é o cromossomo? O cromossomo é a estrutura compactada de DNA que ocorre principalmente na divisão celular, na mitose ou meiose, porque o DNA é uma dupla fita muito comprida e durante a divisão celular existe o risco do cromossomo perder partes da sua estrutura, modificar essa estrutura e levar a aberrações cromossômicas, que nós vamos entender um pouquinho melhor em aulas futuras. Mas é importante manter a integridade dos cromossomos durante a divisão celular, onde há a divisão desses cromossomos para células filhas. Ok, definimos o que é DNA, gene, cromossomo. E onde se encontra esse material genético? Bom, organismos multicelulares eucariontes, o material genético encontra-se dentro do núcleo das células, tá? Então, no organismo multicelular, nós temos muitos tipos de células. No entanto, aqui vale lembrar que independente da célula, se a célula é do coração, se a célula é do rim, se a célula é do músculo, o material genético é o mesmo para todas as células. Então, o conteúdo de genes dentro do núcleo das células é o mesmo para todas as células do organismo. E esses genes, então, eles são informações que vão ser importantes para a síntese de proteínas, ou seja, a manifestação de características de um indivíduo. Bom, o número de cromossomos dentro de uma célula é específico de cada ser vivo, ou seja, de cada espécie. Então, vejamos aqui que a drosófila, ela tem 8 cromossomos. No caso da espécie humana, há 46 cromossomos dentro do núcleo da célula. No caso do caracol, 24 cromossomos. Do galo, 78 cromossomos. A minhoca já tem 32 cromossomos. A borboleta, 380 cromossomos. E a planta samambaia, 1.200 cromossomos. Então, o número de cromossomos é característico de cada espécie. Os cromossomos, eles estão aos pares nas células diploides, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Então, nós temos 2 cromossomos que têm a mesma forma e o mesmo tamanho dentro das células, sendo que um deles veio do pai e um deles veio da mãe. Eles têm formas e tamanhos diferentes e contêm informações, contêm genes
para a mesma característica. Então, na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, sendo que 23 vieram do pai e 23 vieram da mãe. E durante a fecundação foi possível formar um zigoto com 46 cromossomos. Bom, dentro desses cromossomos existem os genes. Os genes existentes em cada cromossomo, que informam a mesma característica, são chamados de genes alelos. Eles estão situados no mesmo local relativo em cada cromossomo homólogo. E esse local é chamado de locus do gene ou locus gênico. Embora eles informem a mesma característica, essa característica ela pode ter suas nuances diferentes que vêm da mãe e que vêm do pai. Por exemplo, a cor da pele. A cor da pele, a característica de cor da pele que vem da mãe pode indicar que o indivíduo terá uma cor de pele morena, enquanto a característica que vem do outro parental, a cor da pele seria uma cor de pele clara. Bom, aqui está representado pares de cromossomos homólogos. A letra A são representativas dos genes. Esses genes, eles, nesse caso, são genes alelos, tá? E o conjunto de genes dentro de uma célula é chamado de genótipo. Então, genótipo é a constituição genética de cada indivíduo ou o conjunto de genes de cada indivíduo. Tá? Então, aqui eles estão representados, os genes estão representados por letras, mas ele poderia ser representado por qualquer outro símbolo, tá? Aqui nós estamos representando pela letra A. Bom, as características do indivíduo que são manifestadas, elas são chamadas de fenótipo. Então, o genótipo, quando manifestado no indivíduo, é chamado de fenótipo. Fenótipo, então, são as características particulares ao indivíduo que podem ser visíveis ou detectáveis, é uma manifestação perceptível do genótipo. Então, o fenótipo é cor de cabelo, cor de pele, cor de olhos, o tipo sanguíneo, apesar do tipo sanguíneo não ser algo visível, mas é detectável e é um fenótipo que é a manifestação do genótipo. Bom, o genótipo ele dá informações de como o indivíduo será, mas o fenótipo é a manifestação dessa informação. E a expressão do gene, que é o fenótipo, ele depende não somente do genótipo, mas também do ambiente que o indivíduo está inserido. Então, vamos tomar como exemplo a germinação de uma semente. Então, dentro da semente existe um material genético, que é o genótipo da planta, e ele precisa do ambiente, que é água e energia solar, para que essa semente seja germinada. Não basta só ter o material genético nessa semente, é necessário também influências do ambiente para que se manifeste o fenótipo, ou seja, para que a semente seja germinada e dê origem a uma planta. Bom, nós vimos então que os indivíduos, a maioria das células dos indivíduos possuem cromossomos aos pares, os cromossomos homólogos, né? Quando nós olhamos para os genes desses cromossomos, nós simbolizamos pela letra A, né?
Nesse caso aqui, esses genes, eles estão representados pela letra A maiúscula. Azão, como nós falamos. Então, esse indivíduo tem um par de cromossomos homólogos e esses genes alelos são iguais. Quando os indivíduos possuem genes alelos iguais, eles são chamados de homozigotos. Quando os genes alelos são diferentes, eles são chamados de heterozigotos. Então, isso vai depender se a característica que veio da mãe e que veio do pai são iguais ou são diferentes. Se as características são iguais, o indivíduo é homozigoto. Se as características são diferentes, o indivíduo é heterozigoto, ok? E essa característica, ela se refere a uma determinada manifestação do gene. Então, essa característica se refere, por exemplo, a tipo de cabelo, a cor de cabelo, e não tipo de cabelo, cor de olhos. Então, azão poderia ser uma informação para que o indivíduo tenha cabelos loiros. Iazinho, uma informação para que o indivíduo tenha cabelos pretos, tá? Então, é nesse sentido as diferenças entre os genes alelos. Ok. A respeito dos genes alelos, eles podem ser dominantes ou recessivos. Bom, os genes dominantes, eles são representados aqui pela letra A maiúscula. E os genes recessivos, eles são representados aqui pela letra A minúscula. Bom, os genes recessivos, eles precisam estar em dupla para serem manifestados no indivíduo. Já os genes dominantes, eles são assim chamados porque eles mascaram o gene recessivo, apresentando apenas as características, manifestando as características que esse gene codifica. Então, tomamos aqui como exemplo a cor de flores que são manifestadas no fenótipo, tá? Então, se uma planta, o gene recessivo, ele codifica para a cor branca, os dois alelos dessa planta precisam ser recessivos para que essa característica seja manifestada. No entanto, para que o gene dominante seja manifestado, apenas um gene dominante pode estar no genótipo, no genoma dessa planta. Então, vejamos, a cor rosa, ela é uma característica codificada pelo gene azão. Para uma planta ser rosa, basta ter apenas um alelo com esse gene dominante que ela será rosa. No entanto, para que ela seja branca, é preciso ter dois genes recessivos, ou seja, dois genes azinho, para que ela seja branca. Então, no caso, os genes recessivos, eles só se manifestam quando o indivíduo é homozigoto para esse gene recessivo. No entanto, o fenótipo cor púrpura para as flores, eles podem ser de um indivíduo homozigoto para o gene dominante azão, ou pode ser heterozigoto, ou seja, possui um gene dominante e um gene recessivo para essa característica, ok? Bom, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo como esses cromossomos são transmitidos, são herdados dos nossos progenitores e entender como ela se manifesta em aulas futuras. Bom, aqui nós temos então o homozigoto dominante, o homozigoto recessivo e o heterozigoto. Bom, pessoal, lembrando que é importante que vocês mantenham atualizados os estudos de vocês, façam os exercícios,
nós deixaremos disponíveis alguns textos e links da internet para que vocês possam se aprofundar ainda mais nos conceitos dessa aula. Muito obrigada!